Boa tarde, pessoal. Mais uma etapa aí do Volvinho já mais ou menos concluída, né? Que é a primeira camada de base de tinta aqui. Depois eu vou fazer aquele escatado, né? Com massa rápida. Que mesmo só foi uma camada grossa de tinta, né? Uns lugares que foi mexido, né? Só para cobrir também, como eu só vou mexer nela na outra semana, né? Pro fim da semana, na verdade, porque eu vou lá pra várzea. Aí então, pra não ficar aqui tomando sereno, né? Chuva, essas coisas. Aqui depois vai dar aquela camadinha de massa rápida pra fazer todos esses defeitinhos. Em alguns lugares ainda vai massa plástica, né? Só pra os lugares que tá mais, o defeito tá, tem defeito maior, né? No caso, né? Isso aqui é só pra cobrir mesmo. Uma latinha de tinta só pra cobrir essa, pra não ficar não ficar no sereno, né? Não ficar enferrujando, né? Porque já como foi mexido, né? Aí amanhã eu vou vir pra cá, vou dar uma lavada no chassis. E já vou dar uma base no chassis também, de preto, né? Chassis e para-choque vai ser preto. Aqui ainda tem bastante coisa ainda pra fazer, né? Que ainda vai bastante massa. Tem que pra tirar esses defeitos tudinho aqui, né? Bastante massa assim, né? Pra alisar, pra ficar lisinho, tirar esses defeitinhos, né? Vai massa rápida. Aqui mesmo só lixei. Lixei com a lixa 36, né? E depois com a lixa 80. Aí apliquei uma camada grossa, né? Por isso que até escorre, porque a tinta eu diluí ela pouco, né? Com thinner, pra ela dar uma boa cobertura, na verdade, né? Aí depois é fazer aqueles detalhezinhos, né? Isso aqui tudo vai ter alguns lugares aqui que vai massa plástica, né? Alguns ainda vai só massa rápida mesmo, né? Aqui mesmo, detalhezinho aqui vai massa rápida, né? Como eu disse, a tinta aqui mesmo é só para cobrir, né? Para não ficar o carro no sereno aí, né? No caso, para não ficar enferrujando os lugares que já foi mexido, né? Que é o lugar mesmo onde, no teto, onde eu tirei bastante daquela massa, né? Que eu só meio que corri uma lixa hoje, né? Lixei bem aí, lixei com a lixa 80, né? Aí depois vai só massa rápida, né? Pra poder tirar os defeitinhos, né? Esse aqui é tinta, é sintético, mas isso aqui é secagem rápida, tá vendo? Acabei de aplicar, ó, já dá pra passar a mão já, né? Isso aqui mesmo é só pra, como eu disse, só pra cobrir, né? Que o carro vai ser todo PU, né? Então, aqui, igual eu falei, né? Só foi pra cobrir mesmo, né?
Depois tem que arrancar esse pisca aí do lugar. Teve gente que falou, ah, você não vai arrancar o pisca não. Por enquanto não, né? Eu tô mexendo ainda a funilaria ainda, como esse pisca vai novo, né? Eu vou... O parafuso dele tá muito enferrujado, eu vou cortar com a esmerilhadeira, né? É, depois que fizer direitinho, fizer todos os detalhes, né? Fizer todos os detalhes aí com a massinha rápida pra tirar todos os defeitinhos, né? Vai dar outra cara no Volvo aí, né? Como eu disse, amanhã eu vou ligar a VAP, né? Não é VAP, né? É uma máquina de lavar ali mesmo, que é alta pressão. Aí vou raspar com a espátula ali no eixo ali alguns lugares que eu não tinha lavado, né? Raspar com a espátula e correr uma lixa. Lavar bem lavado aí pra poder já deixar tudo preto aí, né? Já deixar tudo preto aí, dar uma base de tinta aí essa parte do chassi, né? E as outras partes de trás aqui deixar tudo preto também. Aí amanhã eu vou ver se eu trago a outra bateria pra funcionar ele. Amanhã já tirar essas bagunças em volta aqui. Tirar essas bagunças em volta do carro dele aqui e vou pintar, né? Na verdade, igual eu falei, né? É só uma base, né? Pra poder cobrir aí esse ferrugem aí, né? Essa tinta tem uma boa cobertura, né? Pintar o eixo, pintar o chassi, né? Os balões de ar ali, né? Parte de dentro do chassi e o para-choque. E aí, igual eu falei, né? Ver se eu consigo funcionar esse carro amanhã pra pegar uma lixa que tá aqui no chão, ó. A lixa seca 80. Aí já tá melhorando, né? Aqui na verdade é a funilaria, né? Foi praticamente terminei a funilaria, né? Agora vai começar a fase da pintura, né? Então é bom que seca bem, né? Essa base aí, né? Como vai a camada de massa rápida, né? A tinta que eu usei foi essa aqui, ó. Pra base aqui, ó. Esmalte sintético extra. Isso aqui é da Brasília, né? Branco geada. É a mesma cor que vai ser o carro aí mesmo. É branco geada Volkswagen 95. É, mas vai ser PU, né? Esse aí, no caso, igual eu falei, é só uma base. Ainda depois que fizer, ainda que eu aplicar massa rápida. Depois que aplicar massa rápida ainda, que é essa massa aqui. Depois que aplicar massa rápida, aí eu vou lixar, né? Que a massa rápida, como eu disse, é pra tampar esses detalhes aqui, né? Alguns que tiver, né, um pouco mais fundo, vai ter que ser feito com massa plástica, né? Que nem naquela parte do capô ali, ó. E naquela parte do capô, ainda alguns lugares ali ainda vai a massa plástica, né? Mas detalhezinho pequeno, né? Porque antes de tudo ainda vou lixar para poder aplicar a massa rápida, né? Que como a tinta, igual eu falei, ela mesmo já é meio que um fundo, né? Para cobrir os defeitos aí. E depois que lixar dá aquela camadinha de massa rápida, né? Para poder tirar mais os defeitos, né? Porque
quando você aplica a base, você vê mais onde tá os lugares aí onde tem que ser mexido, né? Quando você aplica a base, né? Porque às vezes você tá mexendo assim nas partes que foi mexida, se não tem a base, você não consegue, né, visualizar todos os defeitos, né? Aí só consegue mesmo depois que você aplica a base, né? Depois que você aplica a base, aí você consegue, né, visualizar, né, os defeitos certinho, onde você vai ter que aplicar massa rápida, você vai ter lugar que vai ter que aplicar massa plástica de novo, né? Aí finalizar agora aqui, fazer esse vídeo mais rápido hoje, né? Sempre os videozinhos meus aí é meio comprido, e eu vou finalizar que hoje já cansei. Já lixei muito na mão aí, né? Lixei teto, lixei essas partezinhas tudo aí. Aí amanhã, ver se eu consigo chegar cedo aí pra, né, pegar cedo na verdade, pra poder já dar essa lavada no chassi aí pra, né, quebrar de lixa, né? Com aquela lixa 80 ali, pra tirar né, aqueles ferrugem que tá descascando, né? Alguns lugares raspar de espátula, né? Lavando, né, na verdade. Aí depois é só aplicar a base de preto Cadillac, né? Preto Cadillac e o para-choque também, né? O para-choque também, né? Vai ter que lixar ainda com lixa grossa ali. Eu só, né, aqui só apliquei o restinho da tinta branca, mas aqui ainda eu ia ter que lixar com lixa de ferro aqui ainda, né? Lixa grossa pra depois, né, aplicar a primeira base de tinta preta aí, né? Mas já dá pra ter uma ideia, né? Já dá pra ter uma ideia. É igual eu falo pra vocês, no meu jacaré, quando eu pintei, né? Que eu fiz só foi uma garibada mesmo, que ele tava muito zoado, né? Aí eu tipo assim, eu fiz mais ou menos igual tá aqui, né? Só fiz os podres que tinha, né? Fiz os podres que tinha e já peguei, né, nem dei base de tinta. A base já foi a própria pintura, já direto, né? Aí depois eu corri de lixa, né? E joguei o verniz, né? Que o jacaré, na verdade, igual eu falei, né? Só foi uma... Quando eu reformei ele, só foi uma garibada, né? Eu não apliquei massa pra tirar esses detalhezinhos aqui, né? Pra ficar liso, né? Do jeito que ficou, né? Foi só uma garibada. E mesmo assim, né, mudou muito, né? Do jeito que ele era, né? Do jeito que ele era, mudou muito, né? Que nem aqui, ó, dá pra ter uma base, né? É igual o Pérola Negra tá assim também. É como se fosse uma base aquela tinta que tá nele lá, né? É só pra ficar coberto numa cor só, né? Pra não ficar aquele negócio, o carro, né, tudo de uma... Cada lugar de uma cor, né? Quando às vezes faz a funilaria e não pinta logo, aí deixa umas partes no fundo, né? Aí eu prefiro já dar uma base geral no carro pra deixar na cor, né? Que a tinta, você compra uma tinta mais barato, né? Pra poder deixar tudo na cor, né? Que nem eu fiz lá no jacaré, né? Aí, tá vendo? O jacaré mesmo, aqueles defeitos mesmo que, igual eu falei, né? Que eu fiz, que ficou, né? Vou guardar aqui a chadeira e a pistola. Tá? Aí ficou os detalhezinhos aqui, o que ficou, né? Tá vendo? Mas mesmo assim, né? É igual eu falo, em vista do que esse caminhão era quando eu peguei, mesmo a garibada já deu uma boa aparência nele, né? Em vista do que ele era. Alô, cara! Já deu uma boa aparência em vista do que ele era, né? E aí, a intenção mesmo ali agora, o Volvo, né?
Que nem eu falo, não é a restauração, mas é uma reforma, né? Ali eu vou fazer agora todos os catadinhos, né? Se fosse só uma garibada igual eu fiz aqui no Jacaré, né? Eu ia dar só mais uns catadinhos nele ali e dar um banho de tinta, né? Já ia dar outra cara do carro que era antes. Era só... Aí eu só ia pintar o para-choque mesmo de preto ali, os rarinhos do farol. Aí a outra lata de tinta que sobrou ali seria para dar, né, para aplicar nele inteiro, né? Mais, tipo assim, mais umas 2 latas de tinta, que sobrou uma que é da base, e vamos supor que eu comprasse mais uma para dar aplicar no carro inteiro, né? Ele já ia ficar todo branquinho, né? Chassi preto, para-choque, né? As rodas tudo pretinho ali, né? Ia ser uma garibada, né? O carro já ia ser outro carro, né? Já ia ser outro carro assim, em vista do que era. Mas como é um carro que vai ser meio que uma reforma mais detalhada, aí eu vou ter que a semana que vem fazer todos os catadinhos, né? Ou no domingo, dependendo do dia que eu vier lá de Várzea, né? E nem amanhã eu vou fazer o chassi ainda e tentar funcionar ele, né? E aí eu vou, chegando eu vou fazer todos aqueles catadinhos ali que tem ali, né? No teto, tudo, lixar bem lixadinho. Depois dar outra base de tinta para poder pintar, né? Para poder pintar. Então ali ainda vai mais ainda no caso vou pegar, fazer aqueles catados que tem, né, de defeito. Depois mais uma base de tinta. Depois fazer mais uns catados de novo. Para depois, se não tiver nada, eu vou dar uma base de tinta nele todo para cobrir, lixar ele inteiro, né, com lixa d'água, para poder pintar, né? Aí provavelmente lá para quarta-feira, aí, se o tempo estiver bom, né, quarta ou quinta-feira, ele já vai estar pronto parte de pintura, né? Vai estar pronto parte de pintura, e depois vai ser só, né, chegar as peças aí, né, que tem que chegar aí para poder finalizar ele. Beleza, pessoal? Um abraço aí. Finalizar aí que eu tô meio baqueado. Hoje o solzinho aqui tava um frio, mas tava um solzinho meio ardido, tempo seco, né? E lixando ali com massa plástica ali, você tem que ter braço ali e fôlego, né? Falou, pessoal. Deus abençoe vocês aí mais uma vez. Tudo de bom.